de José incorretamente, porque na verdade, se você olhar o capítulo 37, versículo 2, você vai perceber que essa história é de Jacó, né? Todo mundo diz que é a história de José no capítulo 37 até o 50, mas você olha lá e diz, esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, então na verdade, a figura protagonista, né, a pessoa que mais aparece é José. Mas a história é sobre Jacó e seus filhos, não é só sobre José. A história é sobre a família de Jacó, como que a família de Jacó, seus filhos, conseguiram se reconciliar depois de tantos problemas que foram criados ali no capítulo 37, e como que eles conseguiram então crescer como família, se multiplicar, acabaram indo para o Egito. É essa a explicação toda que está sendo dada nesses capítulos de 37 a 50. E como eu já comentei, vocês sabem que o José, né, é o 11º filho de Jacó, era o caçula nessa época, porque o último filho não tinha nascido ainda, o Benjamim. Então, e como caçula, ele era o filho preferido. Jacó resolveu agraciar José, né, com uma túnica, a famosa túnica de José, que alguns dizem, né, que era uma túnica de mangas compridas, outros dizem que era uma túnica colorida. Mas então, José ganhou uma roupa especial, uma roupa mais bonita do que os seus irmãos. Está lá no versículo 3 do capítulo 37. Israel, que é o mesmo nome, a mesma pessoa que Jacó, né, ele amava mais a José do que a todos seus filhos, né, e lhe fez uma túnica. Os irmãos, obviamente, ficaram enciumados, enraivecidos e queriam matar o José. Então, quando apareceu a oportunidade, lá no versículo 20 para frente, você vê que o pai mandou José olhar os irmãos que estavam tomando conta lá do rebanho e dar um relatório. O José era uma espécie aí de ajudante, de assistente do pai, que fazia os relatórios de como as coisas estavam indo. E José foi, e os irmãos aproveitaram a oportunidade e disseram, olha, lá vem aquele sonhador que a gente não gosta. Então, pegaram o José, colocaram numa cisterna, e o Rúben tentou dar um jeito, não conseguiu. O Judá, então, veio com uma ideia. Quando eles estavam sentando para comer pão, lá no versículo 25 do capítulo 37, eles viram uma caravana de mercadores que estavam passando em direção ao Egito. E o Judá teve a ideia, disse, por que nós vamos só matar o nosso irmão? Vamos aproveitar e ter lucro, né? Porque entre matar e vender como escravo é a mesma coisa. Ele não vai se dar bem na vida, ele vai sofrer um bocado. Na verdade, vai sofrer mais como escravo do que sofrer morto, né? Então, o Judá disse, a primeira aparição do Judá na Bíblia, depois do seu nascimento lá no capítulo 30. Né? A primeira coisa que ele faz na Bíblia foi falar isso. Foi dizendo no versículo 26. Disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. Né? Então, aparentemente, alguns até acham que Judá foi bonzinho aí, tentando poupar a vida de José, mas eu realmente penso que não. Eu acho que não foi muita misericórdia tentar poupar a vida dele e deixar que ele fosse vendido como escravo. Né? Só a travessia dali até o Egito, andando atrás do camelinho, amarrado como escravo, já não deve ter sido muito fácil. Né? Porque certamente ele não foi de avião, e não foi também em cima do camelo com todo o luxo dos outros mercadores. Ele foi sendo puxado atrás, como a gente já vê em alguns filmes, né? Os escravos iam sendo carregados. Então, esse caminho todo para o Egito, ele já deve estar pensando assim, como meus irmãos me amam, como eu sou feliz na vida, né? E José vai ter que trabalhar com esses sentimentos depois, como a gente vai ver lá, capítulo 42 para frente, quando ele reencontra os irmãos, ele tem que se confrontar novamente com essa questão, né? E como o presbítero Marco Túlio bem falou hoje no culto da manhã, ele teve que, inclusive, aprender a perdoar os irmãos, né? Ele teve que se confrontar com isso, e dentro daquele ressentimento todo que ele tinha com os irmãos, pelo que eles fizeram, ele teve que aprender a perdoá-los para poder se reconciliar. E nós vamos ver que Judá teve um papel fundamental nessa situação, em trazer a reconciliação para a sua família. Mas
Vamos um pouquinho mais para frente aqui no 37, e a gente percebe ali nos versículos 26, o 31 e o 33, que os irmãos então, depois de terem vendido José, eles pegaram a túnica de José, molharam com o sangue de um bode e enviaram essa túnica até o seu pai, Jacó. Então eles mandaram alguém entregar com esse recado: veja se essa é ou não a roupa do seu filho. Eles não disseram, olha, encontramos a roupa e portanto José está morto. Eles deixaram que o pai chegasse à conclusão. Então eles enganaram o pai aqui, porque eles mandaram a roupa suja de sangue, sangue de um bode. O pai deduziu que o sangue era do próprio José, e o pai então, ele diz no versículo 33, ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. E o pai ficou inconsolável. E os filhos tentaram consolá-los, diz os próximos versículos, de todas as maneiras, mas ele disse que até chegar na sepultura, ele nunca mais ia conseguir ter alegria na vida. Ele estava desconsolado por ter acontecido esse incidente. E o pai chorou muito. E o capítulo termina dizendo então que os mercadores, os midianitas, venderam José no Egito, a Potifar. E daí o capítulo 38 começa falando: aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos. Você está esperando que vá continuar falando da história de José, e de repente o capítulo faz uma curva. A narrativa bíblica faz isso muitas vezes em vários outros capítulos. Mas aqui a gente fica intrigado com essa curva, porque lá no capítulo 39, depois volta-se a falar do Potifar, volta-se a falar da chegada de José lá no Egito, e que os acontecimentos lá, se você lembra da história, a mulher do Potifar ficou dando em cima do José, tentando passar a conversa dele todo dia para que ele se deitasse com ela. Ele resistiu à tentação, mas acabou na prisão por isso. E daí começam as outras desventuras de José. Mas, aqui no capítulo 38, a gente percebe então que diante desse quadro todo, agora nós temos um capítulo todo centrado em Judá. E esse capítulo é importante, como eu falei, para a gente entender o papel de Judá dentro dessa macronarrativa, dentro dessa história de Jacó e seus filhos. Por que Judá se afastou de seus irmãos? O texto não deixa claro. Mas a gente pode fazer algumas deduções e imaginar aqui que Judá se afastou de seus irmãos por causa do problema todo que ele teve. A venda do José, a culpa que ele estava sentindo pela sua participação, sua liderança nesse momento de venda, o fato de que o pai passava os dias chorando, triste, e ele via a dor que ele tinha causado no seu próprio pai, por um ato egoísta, um ato de ódio, um ato de falta de perdão. E ele era um protagonista, ele era uma pessoa principal naquela venda. E ele se sentia muito culpado. Talvez até os irmãos o tivessem culpando também, falando alguma coisa. O certo é que Judá, por esse tempo, ele resolveu se afastar da família. E ele se afastou até também dos valores da família, porque ele se aproximou, diz aqui no 38:1, de um adulamita, uma pessoa que mora na cidade de Adulão, chamado Ira. E no versículo 2 diz: ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Então, ele se afastou dos seus irmãos e ele se aproximou então dos cananeus. E a gente sabe, quer dizer, se você leu as histórias anteriores no livro de Gênesis, se você não leu, eu recomendo. O livro de Gênesis é um dos livros mais importantes da Bíblia, no meu ponto de vista, porque ele traz a semente de todo o Evangelho, de tudo aquilo que vai ser explicado no restante da Bíblia. Então, se você entender bem o livro de Gênesis, você já entende praticamente toda a Bíblia. O resto é explicação. E você sabe que na história de Abraão, por exemplo, Abraão mandou o servo dele, Eliezer, para buscar uma esposa para Isaac, porque ele não queria que Isaac se casasse com as mulheres da região. Isaac também mandou Jacó casar-se com os parentes lá em Harã, porque não queria que ele se casasse com as pessoas da região. Esaú, irmão de Jacó, tinha se casado com pessoas da região, com mulheres cananeias. E os pais ficaram muito tristes, muito magoados.
Então, é um conceito aqui patriarcal da família, Abraão, Isaac e Jacó. Eles não deviam casar com as pessoas da região de Canaã, porque isso iria corromper o coração deles, isso iria colocar outros valores que não os valores de Deus no meio da família. Paulo depois vai trabalhar isso, aquela questão do casamento do crente com o incrédulo, que é similar aqui ao que está acontecendo. Mas Judá estava rebelde nesse momento. Judá foi para o mundo. Judá disse, eu não quero mais saber dessa minha família, muito problema, muita confusão. E ele se afastou dos seus irmãos e ele casou com uma mulher cananeia. E daí a gente percebe na sequência aqui dos versículos 3 a 5, você vê que o texto não fala nada sobre o romance, sobre o amor. Você vê lá, Jacó serviu a Labão 7 anos pela mão de Raquel. O Isaac viu a Rebeca e se apaixonou por ela. Abraão teve seus probleminhas com a Sara, mas gostava dela também. Você tem um certo romance nas outras histórias patriarcais, mas aqui você não vê nada. Judá possuiu a mulher, no versículo 3. Ela concebeu, deu à luz um filho, o pai lhe chamou Versículo 4. Tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Então, nesses 3 versículos, a gente percebe uma sucessão de nascimentos e não tem explicação nenhuma sobre a vida familiar, não tem nada mais que se conte sobre esse período todo. Quando a gente chega no versículo 6, o já tinha crescido e Judá já está arranjando esposa para ele. Então, passaram-se 15, 20 anos aqui, que a gente só sabe que o que aconteceu de importante na vida de Judá foi que lhe nasceram 3 filhos. E a gente percebe que Judá, além de ter se afastado dos irmãos, além de ter se apegado à cultura do mundo, a cultura do mundo daquela época, que era o sistema contra Deus, que habitava em Canaã, por isso Canaã vai ser posteriormente destruída pelo propósito e desígnio de Deus. Mas Judá, então, se afastou, e a gente percebe também que ele não se liga muito à família. A gente percebe isso de 2 maneiras. Primeiro, você já percebeu que a mulher dele não tem nome? A mulher dele chama-se a filha de Sua. Ele conhece o sogro. A gente sabe o nome do sogro, mas o nome da mulher de Judá a gente não sabe. Ela, no tempo todo aqui do texto, se você vai perceber, ninguém dá nome para ela. Ela é uma Zé Ninguém. Ela é uma pessoa que dá luz a filhos. Ela serve apenas como mulher que gera filhos para Judá e depois ela morre. Ela não tem nenhum outro papel. Isso é triste no relacionamento de uma família, quando a pessoa não tem outra função senão a função de gerar filhos, seja o marido, seja a esposa. E de outra maneira também a gente percebe que ali no versículo 3, quando ela concebeu o primeiro filho, que chama-se o Judá estava lá e o Judá deu o nome ao filho. No segundo filho, quem que deu o nome? A mãe. Você percebe ali no versículo 4 que foi a mãe que deu o nome. No versículo 5 parece até já que eles, talvez, o texto não é muito claro, mas pode ser que eles já estivessem em cidades diferentes. Talvez, aqui o texto diz que a mãe está em Quezibe, talvez Judá ainda estivesse lá em Adulão, porque o texto não fala que eles estavam em Quezibe, mas fala apenas que a mãe estava. Então dá a impressão que há um afastamento, há um distanciamento de Judá para com a sua família. Ele é uma pessoa ressentida, é uma pessoa que a gente vai ver é autoritária e uma pessoa que tem dificuldade em criar relacionamentos. Passa-se então 15, 20 anos, nós estamos lá no versículo 6, Judá tomou esposa para Ele já tinha crescido, seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Tamar é uma pessoa importantíssima nessa história, ela só aparece aqui no versículo 6 de uma maneira assim, muito passiva. Olha, o casou com a Tamar, não se fala mais nada sobre ela. Não se diz de onde ela veio, não se diz qual é a importância dela. Daí o versículo 7 continua. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. A gente não sabe mais nada sobre esse primeiro filho de Judá. Todas as vezes que a Bíblia menciona vai mencionar apenas que Deus o fez morrer.
né, ele era perverso. Ele tinha perversidade no seu coração. Era uma perversidade tal que Deus o fez morrer. Se Deus fizesse morrer todos os perversos, não tinha ninguém na igreja aqui hoje, né? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós não conseguimos agradar a Deus pelos nossos próprios méritos, apenas pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, apenas pela graça e misericórdia dele. Mas, de alguma maneira, fez ou era alguma coisa que Deus realmente não podia suportar ou decidiu não suportar e por isso o Senhor o fez morrer. Então o que aconteceu? A Tamar ficou viúva. E lá no versículo 8, então Judá diz para Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Então é necessário que a gente entenda esse costume da época, não sei se você conhece, né? Mas só tem 3 textos na Bíblia que trabalham essa questão do levirato. Esse texto, Deuteronômio 25, que dá a lei mosaica sobre isso, e o livro de Ruth, principalmente o capítulo 4, né? Que vão tratar então dessa questão do levirato. O que é o levirato? Levi quer dizer cunhado, né? Então quer dizer que quando o marido morre, quando a pessoa morre, o cunhado da viúva tem relações sexuais com ela para suscitar descendência, para suscitar um filho para o falecido, de modo que o falecido possa ter herança, né? O filho acaba sendo da própria mulher com a pessoa, né, que vai criá-lo, o cunhado vai criar junto com a esposa, com a viúva, mas a herança, né, ou seja, se Onã tivesse gerado aí um filho para a herança de seria toda desse filho. Então o versículo 9 diz que Onã não estava contente com essa situação, não. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Né? Então, Onã sabia que precisava fazer isso, o pai mandou, o patriarca da família, Judá, disse: olha, você vai lá e você vai cumprir essa nossa tradição. Para nós é uma tradição estranha, né? A gente não faz isso hoje em dia, quando, né, uma mulher fica viúva, a gente não pede para o resto da família ir lá tentar gerar filho com ela. A gente tem outras perspectivas hoje, né? A gente até considera isso meio tabu, parece ser um incesto, né, familiar, mas era um costume da época patriarcal, de modo que aquela família não perdesse a sua herança e continuasse a se multiplicar. Era importante para eles naquela época esse costume, e a Bíblia não vê nada errado nesse costume nessa época. Nessa época patriarcal, no livro de Gênesis, até a época dos juízes lá em Ruth. Mas Onã não quis fazer isso. Por quê? Porque ele sabia que a herança ia ser muito menor. Se ele não gerasse um filho, ele ia ser o outro primogênito, né? Ele era o segundo, então ele ia receber os direitos dobrados da herança, que era o que o primogênito recebia na época. Se ele gerasse um filho para o era o que ia receber esses direitos, o filho do que ia receber essa herança. E ele não queria repartir aquilo que ele podia receber, né? Mas além disso, ele foi, desculpe a palavra, mas ele foi safado, né? Por quê? Porque o texto diz que, vamos ver aqui versículo 9, todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão. Ele não fez uma vez só. Então, ele estava se aproveitando da mulher do seu irmão. Provavelmente a Tamar, né, era uma mulher bonita, jovem, né? Tamar vem da palavra tamareira, né? Da palmeira, que é símbolo de fertilidade, de vigor, de beleza, nessa época e para esse povo. Portanto, Tamar tinha esse nome até porque se representava como uma moça muito atraente, muito bonita. E o Onã quis aproveitar, então, a cunhada e ficou fazendo isso, né? Derramando o seu sêmen na terra, ou seja, praticando aí o que a literatura chama de coitus interruptus, né? Para não gerar descendência para o seu irmão. O problema está ali no versículo 10. Isso que ele fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Deus não gostou dessa história, dessa falsidade. Isso não tem nada a ver, alguns interpretam, né, que é por causa do coitus interruptus ou por causa do sexo que não é para procriação,
mas não é esse o ponto do texto. Que Deus condenou o que Onã estava fazendo por causa da maldade do seu coração, da falsidade do seu coração. Ele estava dizendo para o pai e para a viúva que ele estava cumprindo uma obrigação patriarcal da família, que vinha lá da família de Judá, que era de suscitar descendência. Ele estava se fazendo parecer como um homem honrado, que estava cumprindo uma obrigação. E ele estava sendo um cara safado, que estava se aproveitando da cunhada, né, para o seu próprio prazer, e ao mesmo tempo se resguardando de dividir o dinheiro com um possível filho sobrinho. Né? Então, Deus não gostou disso e o fez morrer. Versículo 11. Então, na conclusão, disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, que era o terceiro, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também esse como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Então, Judá ficou com medo da nora. Ele disse, poxa, o meu primeiro filho casou com ela, morreu. O segundo filho teve relação com ela, morreu. Essa mulher é uma viúva negra. É uma mulher fatal. Todo mundo que se relaciona com ela morre. Então, eu vou deixar o meu filho aqui, o meu terceiro, vou guardar um pouco. Né? Vai para a casa do seu pai, Tamar, ele é criança ainda, pré-adolescente, vamos esperar uns anos até ele crescer mais um pouco. Enquanto isso, eu vou decidir o que eu vou fazer. Né? Foi o que a Tamar pensou. Né? A Tamar pensou, bom, ele vai esperar o filho crescer então, e depois eu vou poder me casar com o Selá e cumprir a lei e ter também a descendência devida para o e para Judá, né? Como os netos de Judá. Mas a gente já tem aqui uma notícia, o texto nos diz que não era bem isso que Judá estava pensando. Judá estava com medo dela. Ela não sabia disso, ela só achou assim, o Judá está me mandando ficar na casa do meu pai até que o menino cresça. Mas a gente já sabe aqui, só nós e Judá sabemos que ele realmente não estava muito afim de entregar o filho, porque ele achava que ela tinha alguma coisa a ver com a morte dos outros filhos. Né? Então a gente percebe aqui que Judá, ele é um cara determinado, ele dá ordens para o filho, ele dá ordens para Tamar, ele é um cara que pensa e age com decisão, ele é um cara também meio distante emocionalmente da sua família, e ele é um cara um tanto cego para a perversidade dos seus próprios filhos. Ele criou os filhos dentro da cultura cananeia. Ele se rebelou contra os valores da sua família, casou-se com uma cananeia, criou os filhos no mundo daquela época. E os filhos cresceram e eles eram perversos. Tão perversos a ponto de Deus os matar. Isso mostra, e Judá não percebeu isso. Tanto que ele acha que foi a Tamar que teve alguma coisa a ver com a morte. Então ele era cego ao próprio pecado dos filhos. Então a gente vê que a figura de Judá não está parecendo muito boa nessa narrativa até agora. Judá não é um cara legal para a gente modelar a nossa vida, nesse momento, pelo menos. Mas vamos ver o que acontece com Judá. Versículo 12. Passa o tempo. Então morreu a mulher de Judá. Passa-se um tempinho, Judá se consola. Essa é uma outra coisa interessante do distanciamento emocional de Judá que eu não comentei. Você percebe que o texto fala lá no capítulo 37 que morreu José, ou pelo menos Jacó pensava que José tinha morrido, e ele chora o resto da vida. Ele está inconsolável. Morre os 2 filhos de Judá, e o texto não diz que ele derramou uma lágrima. Ele não menciona qualquer coisa, nenhuma tristeza. Ele apenas se vira e toma uma atitude, toma uma ação, ele fala com Onã e depois ele fala com a Tamar. O texto mostra Judá como uma pessoa mais retraída emocionalmente. E agora que morre a própria esposa, aparentemente ele sentiu um pouco da falta da esposa, porque passou pelo menos o tempo de luto. Uma vez passado esse tempo, Judá subiu então aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímna, ele e seu amigo Ira, o adulamita. Então, Judá, passado o luto pela perda da esposa, foi para Tosquia. A Tosquia das ovelhas era um momento, a gente aprende por outros textos bíblicos, era um momento de festa. Era um momento em que ia se colher a produção de lã e
consequentemente, vender essa lã toda e, com o dinheiro adquirido, muitas vezes o produtor de lã, ele já aproveitava, dava uma festa, né, para os seus pastores, para os seus empregados, e as pessoas se congratulavam, então, por ter chegado esse momento da tosquia. Então, o Judá passou o luto e foi para esse momento de festa. Versículo 13. E o comunicaram a Tamar, eis que seu sogro sobe a Tímna para tosquear as ovelhas. Então, alguém, não se sabe quem, falou para Tamar, olha, acabou o período de luto, seu sogro já está indo festar, né? E a Tamar, então, que era passiva até agora, no versículo 14, ela começa a tomar atitudes ativas, né? Ela começa a agir. Diz o texto no 14. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Então, ela percebe duas coisas, né? Primeiro, tinha passado já algum tempo, né? Ou seja, a mulher de Judá tinha morrido, já tinha passado luto, tinha passado tempo suficiente para o Selá, o terceiro filho de Judá, deixar de ser um menino, um pré-adolescente, e crescer até o ponto de ser um homem em idade disponível de casar. Mesmo assim, o Judá não fez nada. E ela esperou e não aconteceu nada. Então ela percebeu que o Judá realmente não ia ceder o filho para ela. O Judá não ia cumprir a promessa que tinha feito, né? O Judá estava enganando. Outra coisa que ela percebeu é que se o Selá não estava disponível, não ia ser disponibilizado por Judá para cumprir a lei do levirato, a próxima pessoa disponível era o próprio Judá. A esposa do Judá tinha morrido. Por isso é importante que o texto menciona isso. Então Judá agora era também uma pessoa aí disponível para cumprir essa lei do levirato, né? E por isso ela armou aí um estratagema. Ela pensou, bom, já que eu não posso alcançar o Selá, eu vou então tentar alcançar o Judá. E ela foi lá, tirou as suas vestes de viúva, então a viúva tinha uma vestimenta apropriada que a identificava como viúva e permitia que ela recebesse até ajuda de outras pessoas, pudesse respigar os campos, né, as searas, para poder colher o restinho que o produtor deixava lá. Então a viúva tinha uma sua veste apropriada, ela tirou essa veste apropriada e ela colocou vestes normais, talvez até alguma veste um pouquinho mais ousada, o texto não fala, mas ela foi lá e se assentou na beira do caminho, né, e ficou esperando. Uma hora o Judá ia passar, ou indo para Timna, se ela conseguiu ser rápida o suficiente, ou até mais provavelmente, pelo que eu acho, no caminho de volta, né? Porque até a notícia chegar a ela se arrumar, ir até lá, eu imagino que o Judá já tinha passado. Então, na hora que o Judá estava voltando, provavelmente até já um pouquinho alegre pela festa, pelo vinho tomado, ele estava passando pelo caminho e ele viu uma baita moça bonita, né, ali dando bandeira, né? E ele assumiu, versículo 15, o que ele assumiu? Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto, né? Então, Judá acha que ela é uma prostituta, uma meretriz, uma prostituta. Ela não falou que era uma prostituta, o texto não está dizendo que ela é uma prostituta, né? Mas Judá, olhando aquela mulher sozinha à beira do caminho, vestida de uma maneira atraente, ele deduziu que ela era uma prostituta. Talvez ela tivesse até uma roupa um pouco mais ousada, né? Mas o que o Judá fez em seguida? Versículo 16. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. E ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? A coisa acontece muito rápida, né? O Judá vê aquela moça bonita e dá em cima dela. Ele está carente, a mulher morreu, passou já um período de luto, fazem semanas que ele não tem um relacionamento sexual, ele está carente, tomou um pouco de vinho, está alegre, ele quer festar, né? Tem uma moça bonita dando sopa, né? Vocês desculpem a franqueza aqui no falar, mas é o texto bíblico, né? Eu não estou tentando esconder o que está aqui, é o texto bíblico que está falando essas coisas e sendo bastante claro a respeito de assuntos que a gente tem muito medo de falar, né? Que é a questão de como os homens se comportam perto de mulheres bonitas, né? Mas Judá, então, deu em cima dela e chegou de sola.
Ele não tentou uma cantada, né? Não tentou uma aproximação, mas não, ele já foi direto e disse, vem, né, por favor, me deixa ter sexo com você, sendo bem claro. É isso que ele está dizendo, me deixa te possuir. Né? E ela pergunta, quanto você paga? Né? Então, uma coisa assim, bem direta, né? Não tem aquelas voltinhas que nós os brasileiros costumamos dar para poder chegar no assunto. Judá foi direto no assunto, e ela então, percebendo que o Judá tinha assumido que ela é uma prostituta, ela compra a história, né? Talvez ela tenha ido lá com esse propósito mesmo de se fazer passar por prostituta, mas o texto não fala. Né? O texto diz que ela se colocou lá à disposição. Alguns estudiosos até acham que talvez ela estivesse tentando se colocar ali à disposição para uma conversa com Judá, para mostrar que ela estava disponível ali para que ele cumprisse o levirato. Né? Mas a coisa não saiu dessa maneira, e ele foi direto ao assunto, e ela assumiu então o papel que ele lhe deu, né? O papel de prostituta. E é importante ver também que o texto aqui está mostrando a falta de percepção de Judá. Né? Ele não sabia que era sua nora, ele achou que ela era uma prostituta, então Judá, ele não percebe muitas coisas. Volta-se, o capítulo todo está enfatizando que Judá não é um cara muito relacional, não é um cara muito perceptivo. Né? Ele é o cara direto, é o cara autoritário, é o cara que faz acontecer, mas não é aquele cara que sabe conversar bem e sabe trabalhar bem com as pessoas. Né? Então ele não percebeu o que estava acontecendo e negociou então, versículo 16, a gente viu que ele foi Judá que iniciou também, né? Ele se dirigiu a ela e começou essa negociação. Então, eu acho importante enfatizar isso, porque muitas vezes, eu mesmo já caí nesse erro, a gente fala que a Tamar seduziu Judá. Ela não seduziu. Ela pode até ter se colocado à disposição, mas seduzir quer dizer falar no ouvido, dar uma cantada, dar uns beijinhos, né? Você sabe, se você está num relacionamento, né, que você pode estimular o outro de uma maneira muito mais concreta ao relacionamento sexual do que simplesmente estar parado na frente da pessoa. Não é? Então, foi o que ela fez, ela estava lá parada na beira do caminho. E o Judá é que foi em cima. Não é? Então, a gente não precisa acrescentar essa questão da sedução aos problemas que o texto já tem. Porque realmente a Tamar não seduziu Judá. Quem tentou seduzir foi a mulher de Potifar, que tentou seduzir José. Aí você pode ler depois no capítulo 39 essa história. E a negociação vai muito franca, muito direta. Né? Versículo 17, o Judá responde, eu vou te dar um cabrito. E ela perguntou, e eu vou ficar com alguma garantia? Porque você vai enviar o cabrito, você não está com o cabrito aqui, então o que eu tenho de garantia até você me enviar esse cabrito? No 18, ele perguntou para ela, o que você quer de garantia? E ela foi muito inteligente, muito esperta, não sei se ela tinha planejado isso ou não, né? Mas ela disse, eu quero os seus objetos pessoais, os objetos que identificam você. Né? Ela disse, eu quero o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. O selo era o instrumento de transações comerciais daquela época. Né? Era um sinete que era pendurado nesse cordão. Então, o Judá tinha um selo pendurado no cordão, em volta do pescoço dele, e quando ele queria fazer uma transação comercial, ele dava esse selo, aplicava, podia ser um sinete, podia ser um anel, ou podia ser um rolinho, um cilindro, que ele aplicava como se fosse a assinatura dele. Ou seja, hoje em dia, o selo e o cordão equivalem ao nosso cartão de crédito. Você entrega para a pessoa e põe uma senha, e automaticamente você tem uma transação comercial feita. Então, o Judá entregou aí o cartão de crédito. Mas ele entregou também o cajado. E o cajado naquela época não era apenas uma vara, né, mas era uma vara que tinha identificação. As pessoas colocavam a sua insígnia ou algum símbolo que as identificassem no cajado. Para que, se ela esquecesse em algum lugar, as pessoas soubessem que era dela, né, e devolvesse. Então, o cajado servia também como se fosse aí uma carteira de identidade. Então, o Judá, na pressa, sendo afoito e querendo muito realizar já a transação e ir para os finalmente, ele disse, tá bom, tá aí meu cartão de crédito, minha identidade, o que você quiser, menina. Né? Vamos para o negócio. E a Tamar, então, segurou
o cartão de crédito e a carteira de identidade de Judá, diz o versículo 18, ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Então, nessa única vez, desse único relacionamento que eles tiveram, ela engravidou. Versículo 19, ela se levantou e se foi, tirou de si sobre o véu e retornou às vestes da sua viuvez. Então, a Tamar, tendo conseguido efetuar o seu estratagema, de engravidar de Judá e cumprir a lei do levirato, ela assume de novo a sua posição de viúva. A história até podia terminar aqui, parece que está tudo resolvido, mas certamente não está. Por quê? Porque o Judá não soube de nada do que aconteceu, as pessoas não sabem o que aconteceu dessa maneira, e, obviamente, a Tamar daqui a pouco vai aparecer grávida. Então, nós vamos ver esse problema, que vai se desenvolver e vai chegar a um clímax nos versículos seguintes. Antes de chegar a esse clímax, o Judá tenta pagar os serviços da prostituta que ele achou que tinha encontrado. Então, no versículo 20 até o 23, o Judá manda um amigo com um cabrito. E ele tenta encontrar, e o texto repete 3 vezes, olha, não consegui encontrar a mulher. Ninguém sabe onde é que está essa mulher. Então, óbvio, a mulher não era uma prostituta local que fazia ponto ali na beira do caminho. Era simplesmente uma mulher que Judá tinha encontrado, e ele não sabia que era Tamar. E é interessante no versículo 23 que a gente percebe mais uma faceta de Judá, ou talvez reforça uma faceta que a gente já percebeu. Ele é um cara preocupado com a sua reputação. Ele é um patriarca, um chefe de família, então ele diz que, então não encontrou, que ela fique com os documentos para ela, para que não nos tornemos em opróbrio, para que nós não sejamos mal falados aí pelo povo. As pessoas vão ficar sabendo que eu estou procurando constantemente aí uma prostituta para pagar os serviços. Ele já tinha mandado o amigo fazer isso, até mesmo talvez para não pegar mal para o nome dele, para tentar dar uma disfarçada. E ele então disse, vamos deixar a coisa morrer então. Versículo 24. Passam-se 3 meses, e daí a gravidez começa a aparecer. Foi dito a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Observe, novamente, aquela fofoquinha, aquele rumor, algumas pessoas chegaram para Judá, com aquela vontade de ajudar a família, sempre tem essas pessoas interessadas, com bom coração, que vem contar aquela fofoca santa, Pois é, Tamar, veja você, a tua nora está grávida. A acusação é para com Judá. Judá, faz alguma coisa, a tua nora está grávida. Eles não falaram assim, a Tamar engravidou. Sabe, aquela que já foi da sua família? Não, disseram assim, a tua nora. Então, eles estão dizendo para Judá, você tem uma responsabilidade nisso, porque como é que você deixa a tua nora fazer isso? Naquela época, um sistema patriarcal muito prevalente, machista mesmo, as mulheres não tinham muitos direitos, não podiam fazer muitas coisas. Ela tinha que ficar quietinha na casa dela, na casa do pai, esperando que o selá crescesse, e se o Judá não quisesse fazer nada a respeito, ela não podia nem abrir a boca, que foi o que ela fez, ela não abriu a boca. Mas ela tentou, através de um outro estratagema, resolver a situação. E o Judá sentiu a acusação e tomou uma medida muito forte, muito rápida, porque o texto diz assim, então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Essa frase toda aí são 2 palavras no original. Judá fez papum. Ele disse, pode acabar com a vida dela. Pessoa que se comporta assim na minha família não merece nenhuma segunda chance. Eu não perdoo. Não tem chance. Vai ser queimada já. Pode mandar tirar, não quero nem estar lá junto. Vai vocês 2 aí, e pega a mulher, tira da casa lá e manda queimar. Cara decidido, cara macho, cara que sabe o que quer na vida. E daí o que é que acontece? Versículo 25. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é esse selo e esse cordão e esse cajado. Então, observe a atitude de Tamar. A Tamar é uma pessoa inteligente, uma pessoa tranquila, que está aí confiando
eu acredito até mesmo na providência divina e confiando de que ela vai conseguir resolver a situação a tempo. Ela está sendo tirada da casa, arrastada da casa para ir ser queimada. Sim, coisa normal que acontece, né, todo dia na sua vida, né? Você vai ser queimado numa fogueira. E em vez de ela sair gritando e dizendo, peraí, foi o Judá, ela não faz isso. Ela diz, olha, manda um recado para o meu sogro, que é esse que determinou que é o meu juiz e que me mandou ser queimada, e diz para ele, olha, que eu sou culpada realmente do que ele está falando, mas a pessoa de quem eu engravidei é essa pessoa aqui, ó. Está aqui a cartão de crédito dela e está aqui a carteira de identidade. Vocês levam para ele e diz para ele, por favor, reconheça de quem são esses objetos. Né? Como se não desse para ler ali, né? O próprio emissário já deve ter visto no cajado a insígnia de Judá. Se ele era uma pessoa que trabalhava com Judá, ele certamente reconheceu a insígnia, assim como ele reconheceu o selo e o cordão de Judá também. Né? Mas ela não acusou Judá. Ela não tentou se defender, não reivindicou seus direitos. Nem lá antes, quando ela devia ter reivindicado e reclamado com Judá sobre Selá, nem agora, quando ela está a ponto de morrer. Nós chegamos no clímax na narrativa. E a gente fica pensando, será que vai aparecer um anjo do Senhor? Será que vai aparecer o próprio Deus? Será que Deus vai matar o perverso Judá? O que será que vai acontecer na narrativa? Porque em várias outras circunstâncias, quando as pessoas estavam à beira da morte, como Agar e Ismael, lá nos capítulos anteriores, aparece um anjo do Senhor, Deus dá livramento. Né? Mas nesse texto a gente não vê nenhum livramento miraculoso de Deus. Né? A gente vê simplesmente a providência divina agindo por meio das próprias circunstâncias, por meio da condução dos eventos e por meio dos seus agentes aqui, a própria Tamar e o Judá. E o versículo 26 fala então que reconheceu o Judá e disse. Né? Vamos analisar essa primeira parte. Judá reconheceu. Ele podia não ter reconhecido. Ele podia ter dito, não, isso aqui é falso. Alguém fez um cartão de crédito no meu nome, não é meu. Nunca vi. Essa carteira de identidade também é falsa. Olha aqui, ó, forjada. A assinatura não é minha. Ou ele podia ter dito, eu deixei cair quando estava no caminho para time, nessas coisas, e alguém pegou. Ela roubou de mim e acabou, agora está me acusando de uma coisa que eu não fiz. A palavra dele como patriarca valia dúzias de vezes mais do que a dela. Ela podia dizer o quanto quisesse que ele a tinha engravidado. Se ele quisesse dizer que não fiz, era a palavra dele que valia, ela ia ser queimada e o assunto estava resolvido. Né? Então a gente vê aqui que esse cara perverso, esse cara durão, esse cara macho, esse cara autoritário, esse cara distante emocionalmente da família, ele tem uma mudança, uma transformação. A gente não sabe quanto tempo passou do 25 para o 26 aqui do versículo. Pode ser que tenha sido assim na hora, mas pode ser que tenha levado um tempinho. Mas esse foi o tempinho em que Judá pôs a mão na cabeça e ele reconheceu. Ele disse, meu Deus, fui eu. Eu sou o homem, eu sou o pecador. Aquele momento que a gente vê lá na história de Davi, quando Natan conta a historinha para ele, e ele manda matar o cara que fez aquelas coisas, e Natan diz para ele, foste tu és o homem. Daí Davi põe a mão na cabeça, abre os olhos e diz, pequei contra o Senhor. Então, esse momento, né? Esse momento de percepção, de reconhecimento, é um momento de transformação na nossa vida. É um momento em que você, que muitas vezes está cheio de justiça própria, você finalmente reconhece que você é pecador. E você é tão pecador quanto a pessoa que você está mandando queimar. Né? Então Judá teve esse momento. E daí ele disse, ela é mais justa do que eu. Porque, versículo 26, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Então, Judá percebe que aquilo que a Tamar fez, que parecia ter sido um adultério, né, que era o que o povo estava acusando, parecia ter sido uma coisa terrível, na verdade foi um estratagema diferente, meio esquisito, mas algo que ela fez para poder cumprir a lei do levirato, e ela cumpriu dentro da disponibilidade da lei, que permitia que ela se relacionasse com o sogro também para cumprir a lei. Né? Então, Judá percebeu que ela agiu corretamente. Quem agiu erradamente foi ele, porque ele não cumpriu a promessa. Ele era o pecador e não ela.
mas ele estava pronto a condená-la para o inferno, né, para a fogueira, enquanto que ele se achava o justo, a pessoa toda certa na história. Então, esses momentos são fundamentais na nossa vida. O momento em que você percebe que você é tão ruim quanto a pessoa que você mais odeia, né? A gente tem uma facilidade incrível de dizer que aquela pessoa que a gente não gosta, ela é ruim mesmo, né? Mas eu espero que você alcance essa revelação de Deus para você perceber que a perversidade que está no coração daquela outra pessoa também está no seu. Pela graça de Deus, e se você já se relacionou, reconciliou com Deus, Deus vai trabalhar no seu coração para diminuir essa perversidade, para controlar essa pecaminosidade, né? Mas é só pela graça de Deus. Mas nós, se nós deixarmos o nosso pecado fluir, nós vamos ser tão ruins quanto qualquer outra pessoa. E nos versículos 27 a 30, então, para a gente concluir aqui esse texto, a gente percebe que a Tamar, então, tem gêmeos no seu ventre. Então, além dessa vindicação do próprio Judá, esse reconhecimento de que a Tamar fez o que era correto, nós temos aqui uma percepção no próprio texto de que Deus também está provando o que ela fez, né? A atitude dela. Porque lhe concede gêmeos. Os gêmeos são muito raros aqui na história bíblica, né? E eles indicam um sinal de aprovação divina, um sinal de bênção divina. Um filho é bênção, gêmeos é bênção duplicada. E Deus fez questão então de lhe dar gêmeos para mostrar que não havia nenhum problema com aquilo que ela tinha feito. Ela estava abençoada, Deus usou esse estratagema dela para poder alcançar os seus propósitos. E daí nós temos aqui uma briguinha entre os dois, né? O primogênito começou a sair, mas o irmão puxou, né, de volta e quis sair primeiro. E o Perez, né, que é esse segundo irmão, acabou saindo primeiro, mas o outro já tinha posto a mão para fora e era o primogênito. Então o Zera é o filho primogênito que começou a sair, uma coisa que nunca se viu, acho que na história da medicina, né? Mas o bebê começar a sair, daí o outro puxar para dentro, sei lá, puxou pelo pé, por algum, né? E saiu primeiro, né? Isso que mostra assim, uma disputa acirrada entre os dois ali. E obviamente Perez, que é aqui o segundo, ele vai ser também como Jacó, o seu avô, né? Que também lutou com o irmão Esaú, ele vai ser o escolhido por Deus para continuar a linhagem real de Judá, né? Então, a partir de Perez, Judá vai ser o ancestral de Davi. A gente vê isso lá no finalzinho do livro de Ruth. Você vê que Perez acabou gerando Boaz, que depois vai gerar Obed, Jessé e Davi, né? O rei Davi. E, consequentemente, o nosso Senhor Jesus também, né? Então, Perez é o filho que Tamar gera e que ela é abençoada com Deus com esse segundo filho, esse gêmeo, e esse segundo filho é o ancestral do próprio Senhor Jesus. Quando você lê lá em Mateus 1, você vai encontrar o nome de Tamar lá, né? Tamar, que é uma pessoa que não aparece mais na Bíblia, ela é citada apenas como a mãe de Perez, mas ela teve aqui uma ação pequena, mas uma ação fundamental, e que a tornou uma ancestral do próprio rei Davi e do nosso Senhor. Então, o texto termina assim, né? E por que esse texto, então, é importante? Nós temos algumas aplicações para isso, né? Eu vou começar falando algumas aplicações, e daí eu comento depois o que isso tem a ver com a história maior do capítulo, do restante do livro do Gênesis, capítulos 42 para frente, principalmente. Então, acho que já ficou claro, né, pela minha fala, eu espero que tenha ficado. Acho que uma primeira aplicação importante para a nossa vida é que a Bíblia não esconde a pecaminosidade dos seus personagens, das pessoas de quem ela relata a vida. A Bíblia é muito realista, ela mostra que os patriarcas, os grandes heróis da fé, Abraão, Isaac e Jacó, todos eles eram tão pecadores quanto nós. Todos eles tiveram problemas nas famílias, com a esposa, com os filhos, a família era complicada, do mesmo jeito que a nossa.
eu imagino que a sua família não seja perfeita. Se for, por favor, me apresente, que eu estou precisando, né, conhecer uma família perfeita. Porque toda família tem problemas. Ou é com os pais, ou é com os filhos, ou é com os irmãos, ou é com o primo, ou é com o tio, ou é com o avô. Toda família tem aquelas personalidades complicadas que as ovelhas negras faz parte da maneira como a gente é, né? E a Bíblia não esconde isso. Mas mais importante é que essas pessoas são chamadas depois, lá em Hebreus 11, como heróis da fé, como pessoas que, pela fé, fizeram grandes coisas para Deus. Então, essas pessoas pecadoras, elas foram transformadas e usadas por Deus para fazer grandes coisas em nome de Deus. E isso nos dá esperança, isso nos dá uma perspectiva mais realista sobre a vida. A gente não deve endeusar essas pessoas, esses patriarcas. A gente não deve apenas ensinar na escola dominical ou para os nossos filhos que eles foram modelos de vida, pessoas sem problema nenhum, em que a gente deve fazer tudo o que eles fizeram. Não, porque a Bíblia mostra que eles fizeram várias coisas erradas. Não é? O Abraão fez errado, o Isaac fez errado, o Jacó fez errado, o Judá fez errado. Todas essas pessoas fizeram coisas erradas. Então a gente tem que analisar e ver o que a Bíblia ensina a respeito de cada uma dessas coisas. Mas todas essas pessoas também foram transformadas por Deus e foram usadas grandemente para a sua honra e glória. Já vamos ver o que Judá fez depois. Uma segunda aplicação é que nesses relacionamentos, como eu comentei, a perversidade do nosso coração se manifesta muito claro pela falsidade, pelas coisas que a gente diz para os outros, principalmente para os familiares, e que a gente realmente não crê no coração. Que foi o que Judá fez com Tamar. Ele disse, olha, vai para casa lá do seu pai, fica lá esperando, que vamos esperar o menino crescer. Ele não queria realmente dizer isso. Ele estava com medo dela, ele não foi honesto com ela, ele fez uma promessa falsa. Né? Então essas falsidades, o Onã, quando estava se relacionando com ela, também não falou dos seus medos, não falou daquilo que ele estava pensando. A gente percebe aí vários níveis de engano e de falsidade nessa história. E a gente percebe também o julgamento precipitado. Né? As pessoas logo julgaram Tamar, dizendo que ela era uma adúltera. Judá logo julgou Tamar, ele não chamou para conversa, ele ouviu falar e ele decretou a morte dela. A gente faz isso constantemente. A gente ouve falar de um parente que fez uma coisa errada, a gente já põe o pé na jaca, né? Como diz a expressão. A gente diz, eu sabia mesmo, ele é desse tipo, esse cabra é muito ruim mesmo, ele sempre faz esse tipo de coisa, o coração dele é do mal, né? Ele não é de Deus. E às vezes a gente está fazendo esse julgamento de uma maneira muito precipitada. Não quer dizer que a gente não deva ter discernimento. A gente precisa discernir, né, nos relacionamentos, então pode ser simplesmente ingênuo, né, no relacionamento com as pessoas, a gente tem que ser astuto, como Jesus nos chamou a ser, mas a gente tem que ser perdoador, a gente tem que ser misericordioso, a gente tem que ser compreensivo. Né? E nós temos muita dificuldade de agir dessa maneira. Nós somos muito rápidos em enganar os outros e em julgar os outros. E é interessante que às vezes Deus, ele age diretamente com relação à perversidade. O era perverso, Deus, matou. Né? Caiu um raio na cabeça. E o Onã agiu errado, Deus, matou. Graças a Deus que ele não faz isso o tempo todo, né? Nem com todo mundo. Senão não ia dar certo. Então Deus às vezes age diretamente para conter a perversidade. Lá em Sodoma e Gomorra ele mandou descer fogo e enxofre do céu, acabou com a cidade, as duas cidades todas. Ele agiu diretamente, porque ia chegar num nível de perversidade, ou porque estava no desígnio dele, por algum motivo, ele decidiu agir diretamente. Mas muitas outras vezes, Deus age por meio dos seus agentes, por meio das pessoas que ele tem disponíveis, as pessoas que estão ali fazendo parte daquela situação. Às vezes as pessoas até sabem que estão sendo usadas e se colocam à disposição de Deus. Outras pessoas nem sabem que estão sendo usadas. Muitas pessoas na Bíblia foram usadas por Deus sem terem relacionamento com Deus. Né? O Ciro, por exemplo, o grande rei persa, Medo-Persa, ele foi usado por Deus para liberar o povo de Israel de volta para Jerusalém.
E Deus chama Ciro de o meu ungido, o meu Messias. Mas o Ciro não conhecia Deus. Ele não era um crente em Javé, o Deus de Israel, né, no Senhor Deus. Mas ele foi usado por Deus. Da mesma maneira, Deus está usando aqui esses personagens. Né? O texto não fala nada sobre Tamar, se ela orou a Deus no seu íntimo, no seu quarto, se ela tinha um relacionamento com Deus ou não, mas a gente percebe que ela foi um instrumento precioso de Deus. Né? Ela teve uma importância fundamental aqui nesse quebrantamento de Judá, nesse início de transformação, nessa epifania ética que Judá passou. Né? Judá chegou nesse momento da vida dele e ele, a partir daí, ele começou a ser transformado por Deus. Então, qual é a aplicação para nós? Às vezes, você vai ser usado para que Deus transforme a vida de uma pessoa. Mesmo você não sabendo, mas talvez a sua palavra, a sua ação, vão ser fundamentais para transformar a vida de uma pessoa da sua família, ou de uma pessoa no seu trabalho, de um amigo seu. Isso é mais difícil a gente perceber quando a gente está sendo usado. A gente só vai perceber, às vezes, muito tempo depois, ou quando a outra pessoa fala para a gente. Já aconteceu, talvez, com você, uma pessoa chega para você e diz, olha, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, quando você me falou aquilo, foi um momento que eu coloquei a mão na cabeça e disse, eu preciso mudar de vida. Mas você não vai perceber isso na hora. Agora, o que você vai perceber mais claramente é quando acontece o inverso. Quando as outras pessoas da sua vida, os seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, elas vão falar alguma coisa, vão ser usadas por Deus para tocar no seu coração e para você colocar a mão na cabeça. Então isso acontece em alguns momentos da nossa vida, você vai ter esse tipo de experiência. Então, isso é importante a gente perceber, então, que nós não podemos menosprezar ninguém. Nós não devemos nem podemos menosprezar as pessoas. Por quê? Primeiro, qualquer pessoa, por mais perversa que seja, como Judá, que estava rebelde contra Deus, ela pode ser transformada. Deus pode tocar no coração dela. E ela pode crescer na presença de Deus. E também nós não podemos desprezar as pequenas ações. Por quê? Porque uma pequena ação, uma pequena atitude, o que Tamar fez não foi muito grande, ela não foi protestar na Avenida Paulista, ela não transformou a nação toda, ela teve uma pequena ação que impactou a vida de Judá, resolveu o problema de Judá e impactou a vida dele. E essa ação pode gerar muitos frutos. E aqui que eu quero comentar rapidamente qual o fruto principal que isso gerou na vida de Judá. Lá nos capítulos 42 para frente de Gênesis, você vai ver aquele restante da história de José, quando os irmãos descem para o Egito e começam a comprar mantimentos, e José logo os acusa de serem espiões. E ele diz, vocês têm que trazer o irmão mais novo, então, para eu saber que vocês estão falando a verdade, e vocês tragam Benjamim para aqui, para o Egito, senão eu vou achar que vocês são espiões e vocês vão ficar todos presos. E disse assim, eu vou deixar vocês irem para buscar o irmão, mas vai ficar aqui o Simeão. Está lá no 42, 21 a 24. No 24 ele prende o Simeão, e ele já ali no versículo 21, eles já estão percebendo que aquela situação, eles estão confessando o pecado. Então José dá uma prensa nos irmãos, e no 21 eles estavam dizendo entre eles, na verdade nós somos culpados no tocante ao nosso irmão, o José, Pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Então, eles perceberam que Deus estava trabalhando na vida deles naquele momento, por meio daquele governador. Eles não sabiam que era José. Era um governador que estava falando por intérprete com eles, estava falando em egípcio, vestido de egípcio. Então eles não conseguiram reconhecer o José, porque eles achavam que 22 anos que tinham se passado, que José tinha morrido. Então eles não estavam nem imaginando que era José. Mas estavam entendendo que Deus estava usando aquela situação para cobrar deles aquilo que eles tinham feito. Então eles voltam lá para o pai e dizem, pai, aconteceu isso, acabou ficando o Simeão preso lá, e o cara lá, o governador, aquele maluco, ele quer que a gente leve o Benjamim. Senão ele diz que nós vamos ser espiões e ele vai matar o Simeão e nós não vamos poder mais voltar lá para comprar comida. Aí o Jacó disse, de jeito nenhum, já perdi o José, já perdi o Simeão, agora vocês querem levar o Benjamim, vocês são tudo
bando de malucos, eu não vou deixar vocês fazerem isso. Mas no 43, começa já dizendo que a fome estava muito grave, estava todo mundo apertado, não tinha comida. Aí o Jacó disse, vamos ter que ir lá comprar mantimentos. Aí o Judá aparece agora, né, versículo 3 do capítulo 43, o Judá começa a assumir então a liderança dos seus irmãos. Ele passa a ser o representante dos seus irmãos. Ele consegue entender o que o pai está passando, por quê? Porque na experiência de vida que Deus lhe deu, ele também perdeu uma esposa, ele talvez não gostasse muito, porque não se fala nem o nome dela. Ele também perdeu 2 filhos, eram perversos, mas eram filhos. Ele teve uma experiência de transformação através daquele encontro com a Tamar, e aquela ação de pôr a mão na cabeça, aquele momento ahá, aquele momento de reconhecimento, agora permitia que ele entendesse um pouco mais o pai, e ele se dispôs então diante do pai e disse, no versículo 8, envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos. 9, eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Então, Judá se coloca como penhor, como garantia diante de Jacó, pelo irmão Benjamim, o irmão da velhice, né? O filho da velhice de Jacó, que era novinho, aqui já não estava tão novo, mas que precisava ser levado para o Egito. Então, eles foram para o Egito, e lá no capítulo 44, pulando um pouquinho, né? Eles compram comida, se vocês lembram um pouquinho da história, o José bota um copo de prata no saco de Benjamim, e quando eles saem, né, vão embora para a terra, ele diz para o mordomo dele, né, vai atrás dos caras e diz, alguém roubou meu copo. E o saco de quem foi encontrado vai ficar preso. Né, o culpado, né, onde eles encontrarem esse copo, esse vai ser preso. E onde que estava? No saco de Benjamim. Então eles prendem o Benjamim, os outros irmãos voltam todos, porque eles dizem, não, agora não dá para deixar o Benjamim aqui, porque a situação toda vai ficar complicada. E, portanto, o Judá, no capítulo 44, ele começa a fazer uma defesa, a partir do versículo 14 até o 34. Terceiro maior discurso do livro. Leia depois esse discurso todo, não dá tempo para a gente ler tudo isso, mas você vai perceber que Judá está aqui se colocando, contando toda a história para José, admitindo a culpa deles como irmãos, e lá no 33 ele termina dizendo assim, agora pois fique teu servo, ou seja, Judá, eu estou dizendo assim, que eu fique, o Judá está dizendo, em lugar do moço, Benjamim. Né? Eu vou ficar como escravo e deixo o Benjamim livre. Ou seja, Judá está se oferecendo, está oferecendo a sua própria vida, para ele ficar o resto da vida escravizado, para que José possa liberar o irmão Benjamim. Ele explica que ele tinha se comprometido com o pai para fazer isso. Então você percebe aqui que Judá agora é um cara transformado. O cara que tinha vendido o irmão por 20 ciclos de prata, lá no capítulo 37, o cara que era cego, insensível, autoritário, machão, lá no capítulo 38, ele foi quebrantado por Deus em algum momento, ele começou essa transformação, talvez naquele momento ahá, aquele momento de reconhecimento, e quando chega aqui no capítulo 44, Judá é o cara que vai ser usado por Deus para quebrantar o coração de José. Porque José está naquela aflição, ele está enganando os irmãos, ele está testando os irmãos, ele não sabe se os irmãos mudaram, ele não sabe se ele pode perdoar os irmãos, se ele confia nos irmãos de novo. Mas quando ele vê esse discurso, quando ele ouve esse discurso de Judá, quando ele vê os irmãos confessando a sua culpa, e Judá é aquele que fala pelos irmãos, ele é impactado pelo discurso de Judá. E no 45, se você vê logo depois que termina o discurso, diz assim, José, não se podendo conter diante de todos, mandou sair os egípcios e falou para eles, né, levantou uma voz de choro e falou para eles, olha, eu sou José, eu sou o irmão de vocês. Então, a transformação de Judá resultou no fruto da transformação de José e na reconciliação de toda a família. Mas quem que foi usado por Deus para começar a transformação de Judá? A Tamar, lá no capítulo 38, que todo mundo pula. Então, pequenas coisas, pequenos inícios, nós não devemos desprezar os pequenos inícios. Deus pode fazer muito através de uma palavra que você fala, através de uma palavra que você ouve, para a sua vida também. Deus pode fazer muito com as pequenas ações que você faz a cada dia. Você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos, você não sabe
Se essa pessoa que você impactou hoje, se ela não vai impactar uma nação inteira, se ela não vai reconciliar o mundo, não é? Bom, o mundo só Jesus reconciliou, né? Mas se ela não vai impactar de uma maneira mais efetiva muitas pessoas. Então, na sua própria história de vida, você tem que se colocar à disposição de Deus, né? Você tem que perceber os momentos de Deus, e você tem que aprender aqui com esse capítulo muito estranho, esse capítulo que fala de coisas que a gente tem mais dificuldade de compreender, que é o capítulo 38, que Deus usa mesmo as situações estranhas, mesmo as situações complicadas da vida, para transformar vidas, né? E mesmo que você conheça aí parentes, amigos ou colegas de trabalho que são duros, que são perversos, né? Mas você pode ser usado por Deus para trazer uma ação, para estender o braço e cumprimentar a pessoa, como o nosso pregador disse, né? Para você dar um sorriso e talvez através dessa atitude de reconciliação, de perdão que vai estar no seu coração, você vai quebrantar a outra pessoa, né? Paulo diz que você acumula brasas vivas sobre a cabeça dos seus inimigos quando você demonstra amor para com eles. Então, se a pessoa está te fazendo mal, você pode agir de uma maneira diferente. E Deus vai usar aquilo para glorificar o seu próprio nome, né? E para transformar a vida dessas pessoas envolvidas. Bom, gente, eu falei demais, desculpa, eu acho que eu não dei muita liberdade para vocês interromperem, né? Mas nós temos 2 minutinhos aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta. A gente precisa fazer um intervalo para o culto que logo se inicia. Alguém tem alguma questão? Por meio das quais viria o Messias, ela traz, nesses 2 incidentes, o de Tamar e o de Raabe, sangue cananita e sangue moabita para a genealogia de Cristo, o que já mostra uma intenção de Deus de estender a promessa de Abraão para os gentios. É uma coisa que às vezes não é muito bem notada, essa presença dos gentios já entre os longínquos antepassados de Cristo. Exatamente. Obrigado pela contribuição, irmão. Essa é uma coisa que você vai notar lá em Mateus 1, né, especialmente, que as 4 mulheres citadas lá, a quinta já é Maria, as 4 mulheres citadas são gentias, né, são mulheres que tiveram alguma espécie de um pouquinho de escândalo no relacionamento sexual, na maneira como elas entraram para a família de Deus, mas mostra essa percepção, algo que já está semeado desde o Gênesis, né? Então, por isso que eu falei que o Gênesis é a semente de tudo, porque essa inclusão dos gentios na linha genealógica de Jesus já está presente aqui em Gênesis, através do relacionamento de Judá com Tamar, né? Então você percebe aqui que Deus já tinha esse plano de incluir os gentios, e isso faz com que Tamar seja ancestral de Jesus, ela vai aparecer depois lá em Mateus 1, né? Isso mostra essa misericórdia, esse amor do nosso Deus para conosco também, né? E nós hoje que somos os gentios, temos que dar graças a Deus, porque desde o começo, lá quando já estava ainda na geração lá, a 4ª geração dos patriarcas, ele já estava incluindo os gentios, assim como depois também ele incluiu lá, né? José casou também com uma gentia, ele estava sempre disposto a incluir outras pessoas no seu povo. Bom, irmãos, nós temos horário agora de 10 para as 11, né? Então, segundo combinado, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Se você tiver mais questões, ou se esse texto despertar muitas dúvidas em você, geralmente, né, depois, esse texto é meio complicado e ele acaba gerando mais dúvidas do que respostas. Então, eu estou disponível depois ali para conversar, ou em outro momento, você pode me procurar, ou pegar o meu e-mail com o presbítero Hintz ou com o reverendo Arival. Eu tenho participado da igreja aqui nos cultos também, na escola dominical, então vocês podem me achar depois e fazer perguntas se quiserem. Tá? Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Nós retornamos para o culto das 11 então.